Quais são as medidas mais urgentes aí para caminhar, né, nessa pacificação do país, ministro? E no meio do caminho temos agora a diplomação na segunda-feira, com os bolsonaristas ainda, alguns, aprontando badernas, inclusive na capital federal, em Brasília, né? Rodrigo, o ponto de partida é exatamente entender isso. Esse termo que você usa é adequado, são badernas. E em relação a arruaças, essa situação de conflituosidade perene que querem criar no Brasil, a saída é sempre aplicar a lei. Então, não há dúvida de que a partir do dia 1º de janeiro, a orientação do presidente Lula é essa, é uma polícia que se paute exclusivamente pela legalidade. Ou seja, aqueles que estão fora dos trilhos do Estado Democrático e de Direito serão responsabilizados conforme a lei manda. Então, nós temos esses 20 dias aí até a posse, são dias difíceis, mas eu tenho a convicção, Rodrigo, que o pior passou, no sentido de nós garantirmos a democracia, garantirmos eleições, haverá diplomação, haverá posse, o presidente Lula está compondo a equipe, e a partir do dia 1º de janeiro as coisas começam a voltar àquilo que o Brasil precisa, que é muito trabalho, menos confusão e mais trabalho. Eu conversei com o delegado Andrei, que é uma pessoa muito experiente da Polícia Federal, já exerceu funções, inclusive na Amazônia brasileira, que é uma área hoje de altíssimo interesse para o governo do presidente Lula. Foi secretário de grandes eventos e, portanto, ao exercer essa função, teve contato com autoridades internacionais e, ao mesmo tempo, uma outra dimensão central da política de segurança pública, dialogou intensamente com estados e municípios. Então, eu considerei que era um profissional que possuía os atributos principais que o presidente Lula havia apontado, submeti o nome a ele concordou, daí o anúncio. Na PRF vai ser o mesmo critério de aferição de competência, de experiência e alinhamento com esse novo momento de uma polícia que não esteja a serviço de nenhuma facção. Polícia não pode estar a serviço de facção, qualquer que seja ela. A polícia tem que ser do país. Nós temos, Rodrigo, que adequar a Polícia Rodoviária Federal àquilo que a Constituição manda. É a lei maior do país. E a Constituição diz muito claramente, no artigo 144, que, por exemplo, atribuições de polícia judiciária, ou seja, de investigação de crimes, pertencem à Polícia Federal e não à Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal tem a sua missão gravada no seu próprio nome. É uma polícia relevantíssima sobre o direito de ir e vir com segurança e com legalidade nas estradas federais brasileiras. Fazer isso já é altamente importante, porque nós estamos tratando de mortes no trânsito, de pessoas dirigindo ilegalmente ou embriagadas, por exemplo. Nós estamos tratando de crimes que passam pelas estradas federais, a exemplo do tráfico de drogas, da exploração ilegal de madeira, crimes ambientais em geral, exploração sexual de crianças. Então, é uma missão muito nobre. Daí roubo de cargas, né? Como tem roubo de cargas, né? Roubo de cargas. Então, nós não podemos, Tereza, desviar a Polícia Rodoviária Federal para atribuições que não lhe pertencem constitucionalmente. O Brasil voltará plenamente a cooperar com outros países em favor das investigações e do cumprimento da lei. Porque esse é um compromisso de reciprocidade diplomática. E com isso, nós temos também a possibilidade, Rodrigo, de aplicação de um princípio que está no Código Penal, chamado princípio da extraterritorialidade. Ou seja, às vezes, tem brasileiros cometendo crimes contra brasileiros em outros países. E é possível, sim, em alguns casos, preenchidos alguns requisitos que estão na lei, haver a atuação das autoridades brasileiras. Nós temos que distinguir definitivamente o que é liberdade de expressão do que é cometimento de crime. Nós vimos recentemente ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro sendo agredidos num evento internacional. Aliás, isso tem acontecido costumeiramente. Então, eu posso afirmar que, de um modo geral, independente desse caso concreto, haverá plena cooperação da polícia brasileira com os sistemas internacionais de polícia, visando a garantir o fim da impunidade. Isso valendo para estrangeiros que perpetrem crimes no Brasil e também para brasileiros que tenham perpetrado crimes no Brasil e foram foragidos para outro país ou que, eventualmente, cometam crimes em outros países e o Brasil tem que atuar para garantir que não haja impunidade. O COAF, Tereza, infelizmente, foi nos órgãos que foi alvo de tentativas de esvaziamento, exatamente porque miliciano e milícias, de um modo geral, crime organizado de um modo geral, não gostam desses instrumentos que conseguem aferir a lavagem de dinheiro. Como você combate uma organização criminosa? Às vezes você combate com a força, mas, sobretudo, você combate com inteligência, com informações sobre lavagem de dinheiro, visando a descapitalização dessas quadrilhas.
Quadrilhas que eu digo de modo amplo, as que atuam na política e as que atuam fora da política. Ora, o COAF hoje foi parar, Tereza, no Banco Central. O Congresso aprovou uma lei dizendo que o Banco Central é independente, portanto, está subtraído à gestão administrativa. Então, a única coisa que eu posso te afirmar com convicção é que o COAF não pode ficar no Banco Central, porque não faz o menor sentido institucional. Eu posso afirmar a você e a todos que nos acompanham que, sem medo algum, todos podem e devem, quem puder, claro, se dirigir a essa belíssima festa democrática que vai acontecer no dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro, na capital do país. Esses pequenos grupos, tenho certeza, vão se dissipar até lá e, eventualmente, aqueles que insistirem na perpetração de atos contra o Estado Democrático de Direito serão contidos pela força legítima exercida tanto pela Polícia Federal quanto também pelo governo do Distrito Federal, que tem sido colaborativo conosco. Poder é dever. Quando a gente fala de poder no direito público, a gente fala de dever simultaneamente. Ou seja, quem pode agir, deve agir. Então, não é uma escolha, é um imperativo legal. Todos os ilícitos que não estão prescritos ainda, de qualquer natureza, ilícitos penais, administrativos, etc., não só podem, como devem. É importante distinguir isso. Não há vingança, há justiça. São coisas diferentes. Ninguém vai fazer perseguição, mas é preciso garantir a autoridade da lei. Politicamente, eu acho que eles vão continuar, de algum modo, ativos, exercem mandatos, inclusive, e podem, obviamente, exercer e devem exercer as suas funções. Em relação ao Bolsonaro, eu já vejo um pouco mais de dificuldade, porque ele usou intensamente, inclusive no processo eleitoral, o aparato do Estado. Então, sem ele, sem o aparato estatal, evidentemente que o tamanho dele diminui. Não significa dizer que desaparece, mas diminui. E vamos ver. Essa frase dele é muito boa. O povo decidirá o meu futuro. Porque o povo já decidiu, no dia 30 de outubro. Então, se é isso que ele estava aguardando, não seja por isso. Já houve a decisão. Mas dois momentos que eu tenho orgulho na carreira do Dino. Quando ele se elegeu, em 2007, ele chegou a Brasília e ninguém conhecia Flávio Dino. Ele era juiz, conhecia do Maranhão, no meio jurídico, mas no meio político ainda não. E nós tínhamos um amigo comum, o deputado Sérgio Miranda, do PCdoB, companheiro, então, do Dino, que me disse assim, vou te apresentar um deputado que tem muito futuro e que você vai ser, faça dele sua fonte, tal e tal. Eu falei, é um juiz, falou mais ou menos a biografia do Dino, e nós marcamos um café no café da Câmara para o Sérgio Miranda me apresentar o Flávio Dino. E outro momento, ele talvez não se lembre disso, mas dos momentos difíceis, quando eu assumi o desafio de implantar a IBC e a TV Brasil, ele foi o único deputado que tirou uma hora e foi lá visitar e conhecer. E não por acaso a primeira entrevista que eu dou depois da indicação do presidente Lula é para o 247 e é para você. É a primeira. Exatamente por ter essa lembrança muito viva desse momento e saudar a memória do querido companheiro Sérgio Miranda, que exatamente como você contou, em 2007 tivemos esse encontro e já se vão, portanto, 15 longos anos, e anos na política cheio de desafios, mas, graças a Deus, também cheio de vitórias. E esse momento da EBC, sim, é um momento fundamental. Continuo a acreditar no sistema público de comunicação e, no caso do 247, homenagear o trabalho que vocês todos fizeram na defesa da democracia, um trabalho notável. Então, não foi por acaso eu estar nesse momento da 247, porque é o reconhecimento a esse grande trabalho que não só o 247, claro, que é uma ampla comunidade, muito diversa, quero homenagear todos os comunicadores, comunicadoras do campo democrático, que foram vozes muito corajosas em meio a trevas, e por isso devem ser valorizadas, porque quando reina a densa escuridão, pontos de luz devem ser ainda mais valorizados, e o 247 foi um farol na travessia difícil desse deserto do enfrentamento do fascismo do século XXI. Claro que é uma honra e eu agradeço muito ao presidente Lula a confiança, ao vice-presidente Alckmin, ao povo do Maranhão, que sempre me apoiou nessa trajetória. E eu sempre encaro, Rodrigo, muito como um serviço. Acho que cargo público é poder, evidentemente, mas a pergunta ética, visceralmente indissociável do exercício de uma função pública é poder para quê e poder para quem? E no meu caso, é poder para transformar, melhorar a sociedade do limite do que eu consiga, e poder para quem, no caso do Ministério da Justiça, é afirmar que é um espaço de poder dos desvalidos, dos excluídos, dos invisíveis, dos empobrecidos, da juventude negra, da periferia, das vítimas de racismo, das vítimas de feminicídio. Então, são causas que movem a minha vida
e que estarão lá no Ministério da Justiça, ao máximo que nós pudermos. Evidentemente, há limites, e a perfeição não é um atributo humano, mas tudo que a minha dedicação permitir, da equipe que a gente vai montar, em favor desses que menos têm, nós faremos. Soberania dos mais pobres. Esse é um valor fundamental da democracia. Porque o Estado, o serviço público, são de todos. Óbvio. Dos multimilionários, dos bilionários e dos empobrecidos. Mas os multimilionários, os bilionários, não precisam tanto do Estado de serviço público quanto os mais pobres. E é uma máxima filosófica aristotélica. Isonomia é tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais. E é esse senso de justiça que vai estar presente nessa atuação que o presidente Lula me distinguiu.